estamos na sequência desse livro que tem nos encorajado diante das tribulações da vida, diante das lutas que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo, ele nos ajuda a enfrentar as tribulações dessa vida, mantendo o foco na vinda de Jesus. A vinda de Jesus será um dia glorioso para nós, será o dia de recebermos galardão, e será o dia também daqueles que nos oprimem, receberem paga de toda a tribulação que nos causaram. Paulo vai dizer isso no capítulo 1. E aqueles que amam o Senhor receberão eterna consolação, gozo, glória e tudo mais. Semana passada, aqui no início do capítulo 2, nós estivemos aprendendo com o apóstolo Paulo sobre os sinais da vinda de Cristo, porque a igreja estava muito perturbada, porque alguns já estavam dizendo, olha, o dia do Senhor já começou. Então Paulo disse, não, vocês prestem atenção nos sinais. Antes do Senhor surgir e voltar para buscar a igreja, virá um tempo de grande, o que, irmãos? Apostasia, uma rebelião declarada contra Deus, contra a lei do Senhor e contra a igreja do Senhor. E depois, durante esse período de apostasia, no apogeu da apostasia, surgirá o homem da iniquidade, aquele que nós chamamos de anticristo, porque é assim que o Apocalipse vai chamá-lo, é assim que o apóstolo João o chamou. Paulo não o chama de anticristo, chama esse personagem de o perverso, o homem da iniquidade, aquele que vai liderar uma grande rebelião contra Deus, sendo ele mesmo capaz de entrar no santuário de Deus e se chamar Deus. Ele vai querer ser adorado, e você sabe, o texto vai apontar para isso, que os seus seguidores serão muitos. Durante esse tempo a igreja sofrerá a grande tribulação, muitos morrerão. Apocalipse 13 diz que os santos derramarão sangue, que serão perseguidos e morrerão. E me parece, irmãos, que o efeito desse parágrafo é de fato assustador. Enquanto eu cumprimentava os irmãos na saída do culto na semana passada, eu notei que alguns estavam assustados com o texto, não com aquilo que eu falei, mas com aquilo que o texto nos fala. E Paulo teve também essa percepção, o apóstolo. Então, depois de falar sobre esses eventos finais e o destino de todo adorador da besta, que será a destruição eterna, junto com o anticristo, junto com Satanás, Paulo agora vai consolar os irmãos. Nesse parágrafo que nós lemos, Paulo está animando a igreja. Paulo está dizendo para os irmãos, mas vocês, irmãos, foram eleitos pelo Senhor. Vocês são amados do Senhor. Vocês receberam consolação do Senhor. Vocês receberam boa esperança. Vocês devem permanecer firmes, praticando o bem, tanto por obras quanto por palavras. Então, o efeito que nós sentimos, assustador, o efeito que nos causa arrepio de saber que os últimos dias serão dias terríveis, é agora contrastado pelas promessas que nós temos em Cristo Jesus, pela certeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus e pela certeza de que nós não sofreremos os horrores do juízo final. Mas, irmãos, a minha intenção nesta noite, expondo esse texto na sequência, é, nesse momento introdutório, falar para os irmãos sobre algumas dificuldades que eu encontro nesse texto e talvez já apontar algumas observações iniciais que o texto nos permite fazer.
Quando eu estava indo embora para casa, no domingo passado, o Herbert me perguntou: papai, de onde o senhor tirou todas aquelas informações? Textos e nomes e eventos, e nós fomos conversando, né? E isso não sai da minha cabeça, né? A fonte disso tudo, qual é, irmãos? Alguns ficaram muito acanhados para dizer. Qual é a fonte de tudo isso que nós conhecemos? É a Bíblia. E talvez você diga: mas como é que eu olho para a Bíblia e não vejo isso tudo? Então nós temos recursos que dispomos para que a nossa interpretação seja coerente, fiel ao texto e capaz de edificar a nossa fé. Então, meus irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos aqui alguns passos que nós podemos dar para que você também faça uma interpretação acertada do texto e tenha condições de praticar esse texto na sua vida, e assim certamente você colherá os bons frutos dessa sementeira. Em primeiro lugar, nós temos as ferramentas hermenêuticas que nos permitem trabalhar o texto de maneira adequada, e eu quero dizer para os irmãos que comecei a usá-las com mais propriedade depois do treinamento do prega-palavra, que nos ajuda a entender melhor o texto. Então, uma dica aqui simples, usando um acróstico simples, é que quando você pegar o texto, você tem que olhar o texto. Então, usando essas três palavras, a gente forma aqui, essas três letras, na verdade, O-I-A. Olhar. Então, como é que se faz olhar na interpretação bíblica? O O de observação, o I de interpretação do texto e o A de aplicação. Porque observar um texto bíblico, interpretá-lo corretamente e não colocá-lo em prática na sua vida é um atestado de insanidade espiritual. Quem não pratica a palavra de Deus é louco. E quem disse isso foi Jesus, irmãos. Existe parte da igreja chamada de virgens, o quê? Virgens loucas, né? Tiago diz: olha, você engana a si mesmo se você ouve a palavra e não pratica. Jesus disse: quem ouve e não pratica é imprudente, é insensato, é um tolo. Então, o olha é O de observação, I de interpretação e o A de aplicação. Depois de ouvir ou de entender esse texto bem, o que eu faço com ele? Ele precisa produzir mudanças na sua vida, conversão na sua vida. Esse é o propósito da palavra de Deus. Nós temos também muitos recursos de comentaristas bíblicos. O pastor Daniel já ensinou isso para a gente, né? Depois de trabalhar o texto com as ferramentas da hermenêutica, o primeiro dever do estudioso da Bíblia não é recorrer aos comentários nem às bíblias de estudos. O primeiro dever é que você mesmo olhe para o texto, que você mesmo cave o texto, se debruce sobre o texto e procure interpretar, para que esse texto possa queimar dentro do seu coração, para que ele possa atear fogo na sua fé. Para o texto em Lead, eu tive acesso ao comentário de William Barclay, que é um comentário muito simples, mas bem objetivo e bem claro também. Também tive acesso à exposição que Charles Spurgeon fez desse texto. Pode ficar tranquilo que eu não estava lá, porque a exposição foi feita no século XIX, né? Mas você encontra o livreto dessa mensagem, desse texto aqui, com o nome de Eleição. A editora Fiel, não sei se republicou esse livro. Se você quiser, você pode me pedir no WhatsApp, que eu posso compartilhar com você, porque ele tem PDF para compartilhamento gratuito. E eu tive acesso a esse livro há alguns anos, porque foi uma herança da biblioteca do meu pai, esse livro chamado A Eleição. E confesso com os irmãos, e quando fiz a leitura, me trouxe uma imensa dor de cabeça, e tirou meu sono, e não foi de imediato as mudanças que esse texto
é capaz de produzir, ou esse texto pode produzir, não aconteceram essas mudanças imediatamente. Também, seguindo a dica do pastor Daniel, eu fiz uso do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. E o que é interessante no comentário dele? Além dele ser um excelente expositor, fiel ao texto, os comentários do Hernandes são uma coletânea de outros comentaristas. Ele cita diversos bons exegetas, como nomes que vocês têm ouvido aqui o pastor Daniel pronunciando com frequência, de William Hendrickson, William Barclay, Howard Marshall, John Stott, Warren Webster, e dentre outros bons comentaristas, o pastor Hernandes faz uma coletânea de citações e apresenta tudo isso no seu livro. Inclusive, ele cita também Charles Randall Spurgeon. Irmãos, o primeiro exercício que todo pregador deve fazer, então, é estudar o texto. O primeiro exercício que todo crente deve fazer quando se deparar com o texto é estudá-lo. Não basta ler o texto de forma superficial, você precisa olhar, orar, depender de Deus. Feito isso, nós precisamos também fazer apontamentos e observações para identificar aquilo que alguns aqui já conhecem, principalmente os alunos do legado, aquilo que nós chamamos de estrutura textual. O que é a estrutura do texto? A forma como que o autor construiu esse texto. Basicamente, os irmãos sabem que todo texto tem o seu início, o seu meio e o seu fim. Na introdução ele vai dizer o que ele quer tratar, qual é o assunto que ele quer tratar. Ali no meio, os parágrafos que vão apoiar já o assunto apresentado na introdução. E finalmente, ele faz uma conclusão. Basicamente, essa é uma estrutura comum de um texto. E na Bíblia não é diferente, irmãos. E por meio de uma observação simples, você consegue identificar a estrutura e consegue fazer uma boa interpretação. Eu já disse isso para os irmãos, para olhar com os irmãos uma conjunção aqui que você deve prestar sempre atenção quando ela aparecer no texto. Qual é a primeira palavra que você encontra aí no versículo 13? Na NVI está aqui, mas é a primeira palavra. Essa conjunção adversativa, que você sabe que dá a ideia de contrariedade, né? No entanto, entretanto, todavia, e isso vai apontar para uma comparação com o texto anterior, com o parágrafo anterior. Essa conjunção, na verdade, ela liga o parágrafo que acabamos de ler ao parágrafo anterior, e ela vai nos mostrar um contraste entre o que o apóstolo Paulo acabou de dizer e o que ele vai dizer agora. E por que isso nos ajuda a entender o texto? Porque se antes Paulo estava falando do destino final do anticristo, dos seus adoradores, daqueles que seguem o curso desse mundo, agora Paulo vai falar do destino final daqueles que adoram a Cristo, daqueles que seguem a Jesus, daqueles que amam o Senhor de todo o seu coração. Hernandes Dias Lopes, quando iniciou o seu comentário, ele colocou da seguinte maneira: enquanto os seguidores do anticristo perecem, os seguidores de Cristo são salvos. Enquanto os seguidores de anticristo são enganados e dão crédito à mentira, os seguidores de Cristo dão crédito à verdade. Enquanto os seguidores do anticristo se deleitam na injustiça, os seguidores de Cristo são santificados pelo Espírito Santo. Então o que nós percebemos aqui? É um claro contraste entre aqueles que seguem o anticristo e aqueles que seguem a Cristo. O assunto dominante do texto é a salvação dos crentes. E o assunto que desponta aqui, quando falamos em salvação, é um assunto um pouco difícil de nós tratarmos. E é esse assunto que eu quero me deter nessa noite. Na verdade, o meu propósito é abordar com os irmãos apenas o versículo 13.
falando sobre salvação dos seguidores de Cristo, a salvação eterna que o Senhor reservou para nós. Paulo introduz esse assunto e vai falar sobre a questão da eleição divina para a salvação. Paulo vai nos provar que o Senhor tem os seus escolhidos. Ainda pensando junto com os comentaristas, William Hendricks diz que Paulo faz aqui um claro contraste entre a condenação que aguarda os seguidores de Satanás e a salvação entesourada para os filhos de Deus. Será o dia, irmãos, da separação do joio e do trigo. Será o dia em que o Senhor colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Será o dia em que nós conheceremos a igreja fiel, aqueles que ouvirão do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas será o dia também de nós conhecermos a igreja infiel, a igreja adúltera, a igreja que não guarda a palavra de Deus. Feita essa introdução, eu quero me deter com os irmãos então sobre o assunto da eleição de Deus e a gloriosa salvação dos escolhidos. Inclusive esse foi o tema que o pastor Hernando Dias Lopes apontou no seu comentário. Irmãos, quando nós falamos sobre eleição, nós percebemos que há muito preconceito contra essa doutrina. Eu mesmo sofri bastante por conta de preconceitos a respeito dessa doutrina. Mas o que nós percebemos aqui, nas palavras do apóstolo Paulo? Paulo se refere a esses irmãos dizendo que devemos sempre, ou que ele, Timóteo, Silvano, sempre davam graças a Deus por esses irmãos. E Paulo diz que esses irmãos são amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu. Então Paulo vai mencionar essa doutrina gloriosa como uma verdade revelada de Deus e não uma especulação teológica. A doutrina da eleição não é algo que nós vamos apresentar para discutir ideias no campo da mente, no campo das ideias, de doutrinas. É uma revelação bíblica. E como pregador bíblico, como pastor que zela pela palavra de Deus, o meu primeiro exercício nessa noite é fazer apontamentos de alguns textos que nos provam que a Bíblia fala sobre a eleição. Então, se você gosta de exercitar-se aí na procura de textos, fique à vontade. Se você quiser apenas ouvir os textos que eu mencionarei, fique à vontade. Eu vou começar com o livro de Marcos, capítulo 13, onde o Senhor Jesus fala sobre o sinal do fim dos tempos, aquele que os irmãos apelidaram de o sermão escatológico de Jesus Cristo. Então, note comigo, Marcos, capítulo 13, versículo de número 20, o Senhor Jesus disse: se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, por Ele escolhidos, Ele os abreviou. Então Jesus, aqui Marcos apresentando o sermão de Jesus, diz que por causa dos eleitos, os dias da grande tribulação serão abreviados. Ainda nesse mesmo capítulo, versículo 22, vocês podem observar mais uma vez a menção dessa doutrina. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar quem, irmãos? Os eleitos. Então, os falsos cristos, os profetas, os falsos profetas, o anticristo fará muitos sinais e maravilhas com um propósito: se possível, enganar os eleitos.
É bem interessante destacar aqui que ele coloca essa condição, se possível. E eu vou me adiantar e dizer para os irmãos, que se dependesse de nós, seríamos enganados, mas não depende de nós, depende de Deus. Amém, queridos? Versículo 27, o Senhor dizendo ainda sobre os últimos dias: e Ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então, no último dia, o Senhor reunirá quem para a salvação, irmãos? Os eleitos, os seus escolhidos, aquele que de antemão Ele escolheu. Se você quiser caminhar até o livro de Lucas, virando algumas páginas comigo, capítulo 18 de Lucas, nós temos a parábola da viúva persistente, o Senhor ensinando sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Ele vai dizer no versículo de número 7: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, por essa parábola e por essa conclusão de Jesus, o Senhor atende às orações dos escolhidos, dos eleitos. Não é qualquer oração que o Senhor atende, somente as orações dos seus escolhidos. O clássico versículo de João 15:16, onde o Senhor diz: mas não foram vocês que escolheram a mim, eu escolhi a vocês, para que vocês vão e deem frutos, e esses frutos permaneçam. E aí eu gosto de fazer sempre essa pergunta: afinal de contas, quem escolhe quem? É o homem que escolhe a Deus, ou é Deus que escolhe o homem? Pelos textos vistos até aqui, nós vamos concordar numa só voz que é Deus quem escolhe a sua família, é Deus quem escolhe o seu povo, e na verdade Ele já escolheu. No livro de Atos, capítulo 13, versículo 48, Lucas registrou assim para nós: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Notem, irmãos, que só creram aqueles que já haviam sido designados para a vida eterna. Só creram aqueles que de antemão o Senhor escolhera. Essa é a ideia do texto. E agora eu vou para o meu texto predileto. Já estou terminando esse pequeno exercício com os irmãos. Romanos capítulo 8. Por que é o meu texto predileto? Porque se eu pudesse escolher um único livro da Bíblia, como o que eu mais gosto, ou o mais importante para a minha fé, eu escolheria o livro de Romanos. Nós passamos aqui mais de 2 anos estudando esse livro, e o que nós mais vimos nesse livro é que Deus é quem escolhe os seus. E Ele não somente nos escolhe, como também Ele nos chama, Ele nos justifica e Ele nos glorifica. A obra de Deus é completa. Amém, queridos? Deus não vai deixar a obra dele na nossa vida pela metade. Ele começou uma boa obra e Ele vai terminar essa boa obra. Filipenses 1:6 nos garante isso. Se você acredita na palavra de Deus, diga amém. Então, Romanos 8, 28, 29 e 30. Paulo disse: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Primeira observação: não é para o bem de todas as pessoas. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam ao Senhor.
que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, o propósito não é do homem, o projeto não é do homem, o plano não é do homem, a decisão não é do homem, é Deus que tem o propósito de salvar o homem. Então ele chama o homem de acordo com o seu propósito. Agora que fica melhor ainda, versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí, irmãos, versículo 30, aos que predestinou, ou seja, aquele que ele escolheu de antemão, também, não ouvi, também chamou. Aos que chamou, também justificou, ou seja, o preço que Jesus pagou foi sobre esses que ele chamou, justificou. E aos que justificou, também glorificou. E a observação mais pontual aqui é: glorificou é um termo que ainda não aconteceu, mas o autor bíblico já colocou o verbo no passado. Por quê? Por que aquilo que ainda não aconteceu, que é uma ação futura, já está no passado? Porque é uma ação certa, porque não há dúvida, porque no dia em que nós encontrarmos com o Senhor, seremos semelhantes a Ele. Esse é o ato da glorificação dos santos. Só mais um texto, irmãos, Romanos 9. E aí, para aqueles que ainda lutam com dificuldade com essa doutrina, aqui é que a chapa fica quente. E eu vou dizer por quê. Romanos 9, versículo 10 em diante. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. As versões mais antigas aqui usam um termo ainda mais duro. Diz que Deus amou Jacó, mas odiou a Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Verso 19: mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? E Paulo aqui coloca o homem no seu devido lugar. Deus é Deus, o homem diante de Deus é nada. Quem é você para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou: por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer, se ele fez isto para tornar conhecido as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para glória, ou seja, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Eu acho que foi uma boa dose de versículos bíblicos
para nos mostrar que a eleição, embora ainda nos cause certa dificuldade, ou cause a alguns irmãos certa resistência, é um assunto bíblico. Pedro chama a igreja, na sua primeira carta, versículo 1 e 2 do capítulo 1, de eleitos do Senhor. Paulo chamava a igreja de eleitos, amados, santos. João se dirige à igreja e chama de a senhora eleita. Ninguém escolhe a si mesmo, ninguém elege a si mesmo. Quem é eleito por outras pessoas. E aqui, quem está escolhendo é Deus. Irmãos, talvez a maior dificuldade para alguém aceitar essa doutrina seja tentar envolver aqui dois temas sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E quando as pessoas, de forma equivocada, tentam contrapor a soberania de Deus e a responsabilidade do homem nas suas ações, eles se perdem. Porque esses dois temas são bíblicos. Porque os dois temas estão na Bíblia. E eles não devem ser contrapostos, mas eles se complementam. Como ilustra muito bem os estudiosos, esses dois temas estão paralelos na Bíblia. Eles caminham lado a lado. E quando nós olhamos para a Bíblia e encontramos a soberania de Deus na eleição para a salvação, e encontramos a responsabilidade do homem em crer em Cristo ou não, nós percebemos que esses dois pontos paralelos só vão se encontrar de verdade lá na eternidade. E a ilustração mais comum e usual aqui é, quando você olha para os trilhos do trem, eles estão juntos ou estão separados? Separados. Mas se você olhar para uma ferrovia bem comprida, o que acontece com os trilhos do trem lá no final da ferrovia? Eles se encontram. Outros vão dizer que a soberania divina e a responsabilidade humana é que na porta do céu existe uma placa dizendo: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E quando a pessoa entra, do outro lado está escrito: eu vos escolhi desde a fundação do mundo. Qual é a ideia por detrás dessa ilustração? É que os eleitos têm plena segurança da sua salvação em Cristo Jesus. Foram chamados, o Espírito tocou neles, usou um pregador, usou um irmão, usou alguma circunstância da vida, alguém pregou o Evangelho, e por meio do Evangelho ele foi chamado, e por meio desse chamado ele dá uma resposta positiva, como Levi, que se levanta, deixa tudo e vai seguir Jesus. Nós também respondemos. Quantos aqui disseram sim para Jesus, de coração? Levante sua mão e diga glória a Deus. Nós respondemos positivamente ao chamado, e agora, mediante a obra santificadora do Espírito Santo e fé na verdade, nós temos convicção de que nós somos o povo santo, escolhido do Senhor. Mas deixa eu caminhar um pouco mais com essas dificuldades apresentadas. Note que Paulo iniciou o parágrafo dando graças a Deus pelos irmãos. E aqui, irmãos, eu vou fazer uso mais uma vez do comentário do Hernando Dias Lopes. Ele destaca aqui a habilidade que Paulo tinha para elogiar os irmãos. Vocês acham que essa igreja não tinha defeito? É claro que tinha. Vocês acham que essa igreja não tinha problema? É claro que tinha. Paulo lida com uma série de problemas na igreja de Tessalônica, e ele menciona e trata os problemas aqui. Mas ele não tem dificuldade nenhuma de encorajar os irmãos por meio de elogios. Eles já fizeram isso no capítulo anterior, fizeram também na primeira epístola, e agora ele continua dizendo: sempre damos graças a Deus por vocês, irmãos amados do Senhor. E Hernando Dias Lopes destacou aqui o seguinte, que nós somos
hábeis para criticar, somos hábeis para apontar defeitos, mas somos débeis para elogiar. E muitas vezes, até mesmo na intenção de calar a voz da consciência, quando estamos diante de um caixão, num funeral, o que nós fazemos? Elogiamos o defunto, e elogiamos tanto que dizem que muitos vêm dar uma olhadinha no defunto para ver se é essa pessoa mesmo de quem estão falando, né? Que foi tão bem elogiado ali no velório, porque será que é fulano mesmo? Porque durante a vida ele não foi tão elogiado assim. E aqui nós precisamos aprender com Paulo. Nesses dias em que as pessoas são ousadas para falar mal umas das outras. As pessoas são ousadas para ofenderem umas às outras. Irmãos, eu tenho observado que a tecnologia, a mídia, as redes sociais estão aguçando essa ousadia das pessoas maltratarem umas às outras sem pudor nenhum. E hoje é muito comum ver pessoas vomitando as suas besteiras sobre a outra sem temor nenhum. Nós vamos botar a culpa ainda nos outros. Não, eu tenho que desabafar, eu tenho que botar para fora aquilo que eu penso. Mas nós deveríamos ser mais hábeis para elogiar e menos hábeis para criticar e falar mal. Na verdade, a Bíblia é taxativa ao dizer: não faleis mal uns dos outros. Quando eu preguei aqui a primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 3, falando sobre o amor de Paulo aos irmãos, o amor dos irmãos por Paulo e por Timóteo e Silvano, uma frase de destaque foi a seguinte: quem ama não difama. Então Paulo, embora conhecesse os defeitos desses irmãos, ele não os difamou, ele elogiou esses irmãos. Então Paulo é muito hábil para elogiar, e nós precisamos também ser hábeis para elogiar os nossos irmãos. Amém, queridos? No crente, então, tem a beleza de Cristo nele. Nós precisamos, irmãos, elogiar os nossos irmãos, reconhecer o quanto são importantes para nós. Reconheça a importância dos seus pais enquanto eles estão vivos. Elogie os seus filhos enquanto estão na sua casa, enquanto você pode, porque quem te garante que você partirá primeiro com seus filhos? Então nós precisamos elogiar mais uns aos outros. E eu não estou dizendo isso aqui numa influência de política, de você dar tapinha nas costas do outro, não é isso não. É reconhecer de fato a obra que Deus tem feito nas nossas vidas, e quando reconhecermos essa obra, glorificarmos a Deus por meio daquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos. Porque esse é o motivo que Paulo elogia. Sempre damos graças a Deus por vocês. Irmãos amados pelo Senhor. Outro destaque aqui é que Paulo lembra a esses irmãos que eles são amados pelo Senhor. E nós sabemos que o Senhor nos amou antes. O Senhor nos amou primeiro. Irmãos, eu não escondo, eu amo o meu Senhor. Eu amo a Deus. E amo sobre todas as coisas. Mas quando eu não o amava, quando eu o ofendia e o desprezava, ele me amou primeiro. E quando eu piso na bola com ele, ele me ama ainda. Então nós que somos amados do Senhor, devemos dar valor a esse amor, que foi provado pelo sangue de Cristo naquela cruz. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 8. Diante de um quadro de horror que varrerá a terra e condenará o anticristo, Satanás e seus adoradores, os salvos em Jesus podem descansar na eleição divina, porque Deus nos escolheu desde o princípio. E aqui, irmãos, nós precisamos destacar que a eleição é incondicional. Aqui nós precisamos lembrar aos irmãos que o que nós fazemos não muda
aquilo que Deus faz. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Não é por causa das nossas obras que seremos salvos, mas é por causa do Senhor. No livreto A Eleição, de Charles Spurgeon, aqueles que desejarem podem pedir que eu compartilhe, ou então você compra o livreto e lê. Spurgeon diz o seguinte: por meio dessa verdade da eleição, eu faço uma peregrinação ao passado, dizia ele, e enquanto prossigo, contemplo pai após pai da igreja, confessor após confessor, Marte após Marte, levantarem-se e virem apertar minha mão. Se eu fosse um defensor do pelagianismo ou acreditasse na doutrina do livre-arbítrio humano, alguém aqui acredita nessa doutrina? Spurgeon dizia: se eu fosse um defensor do pelagianismo ou acreditasse na doutrina do livre-arbítrio humano, então eu teria de prosseguir sozinho por séculos e mais séculos em minha peregrinação ao passado. Aqui e acolá, algum herege de caráter não muito honrado talvez se levantasse e me chamasse de irmão. Entretanto, dizia Spurgeon, aceitando como aceito essas realidades espirituais como padrão de minha fé, contemplo a pátria dos antigos crentes, povoada por numerosíssimos irmãos. Posso contemplar multidões que confessam as mesmas verdades que defendo, multidões que reconhecem que essa é a religião da própria Igreja de Deus. A eleição é uma doutrina bíblica, a eleição é uma doutrina histórica. E eu quero citar ainda o livro de Spurgeon, onde ele aponta uma confissão de fé dos batistas, uma confissão antiga, que no seu artigo 3º dizia: então nós batistas, na nossa origem, também éramos crentes na doutrina da eleição. Então os batistas diziam na sua confissão de fé antiga, artigo 3º, por decreto de Deus, tendo em vista a manifestação da sua glória, alguns homens e anjos foram predestinados ou ordenados de antemão para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, para o louvor de sua gloriosa graça, e quanto aos demais foi-lhes permitido continuarem em seus pecados, tendo em vista a sua justa condenação, para o louvor da gloriosa justiça de Deus. Dizia ainda o documento batista: esses anjos e homens assim predestinados e ordenados com antecedência foram particular e imutavelmente designados, e o seu número foi determinado de maneira tão certa e definida que esse total não pode ser nem aumentado nem diminuído. A quem Deus de antemão quis salvar, Ele escolheu para a fé em Cristo. Os demais serão condenados por seus próprios pecados. Não sei se alguém alguma vez já te martirizou com a ideia de que se você não pregar para os seus familiares, que se você não pregar para os seus conterrâneos, aquele povo pode ir para o inferno e você pagar pela alma dele. Existem até algumas ilustrações missionárias que são muito ruins nesse sentido, né? Que se nós não pregarmos, as pessoas vão para o inferno e nós vamos também, porque nós não pregamos, a culpa foi nossa. Irmãos, não tem nada disso na Bíblia. Pastor, mas nós temos que pregar. É claro que temos, mas não por medo, nem por culpa, mas por desejo de alcançar os escolhidos do Senhor. Amém, queridos? Então eu não prego com medo de ir para o inferno, porque eu não vou para o inferno, o Senhor me salvou. Eu prego porque eu sei que os escolhidos responderão positivamente ao chamado de Deus. E aqueles que disserem não para o Senhor, se o Senhor endureceu, é com o Senhor. O meu dever é pregar o Evangelho. O seu dever é pregar o Evangelho. Não por pressão, nem por medo, mas por amor e obediência ao nosso Senhor. Amém, queridos? A eleição tem origem em Deus, foi Ele quem nos escolheu.
não é uma escolha do homem, não é uma decisão transitória, temporária, mas foi Deus. Quando Deus nos escolheu para a salvação, isso desde o princípio. Então aqui nós precisamos lembrar que o termo desde o princípio vai nos levar a um tempo em que o mundo ainda não havia sido criado, um tempo em que os teólogos, como o famoso A.W. Pink, vai falar sobre a solidão de Deus, um tempo em que Deus existia só Ele, e nesse tempo eterno, o princípio, Deus nos escolheu. E essa escolha não pode ser mudada. A eleição, irmãos, é algo que deve nos dar segurança para lutarmos diante das tentações que esse mundo nos apresenta e para nos levar cada vez mais para perto de Deus. Deus nos escolheu na sua presciência. Não é que Ele viu alguma coisa de bom em nós, porque alguns vão dizer isso. Eu acredito na eleição, mas porque Deus, quando olhou para o futuro, viu que eu iria aceitá-lo e eu faria tudo de bom. Não é isso. Deus nos escolheu porque Ele quis nos escolher. E Ele é quem nos justificou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. E aqui nós vamos entender que não é a fé que nos salva, mas é a eleição que nos salva. E não é que nós temos fé, é porque Deus nos deu a fé. Efésios 2:9 diz que a fé não vem de nós. É o que, irmãos? Dom de Deus. E diz também que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas diz também que as boas obras foram criadas para que nós as pratiquemos. O mundo não quer praticar boas obras, mas nós queremos praticá-las. Quando Spurgeon expunha essa doutrina, ele dizia aos seus ouvintes, que questionavam, e que diziam, mas se eu não for um eleito, e se eu tenho vindo aos cultos, e se eu tenho congregado, se eu tenho caminhado, e se eu não for um eleito, o que eu devo fazer? Então ele perguntava assim, você deseja ser santo? Você deseja se tornar cada vez mais santo? Se purificar dos seus pecados? Se parecer mais com Jesus? Você tem dentro de você o desejo de ser santo? E a pessoa dizia, sim, eu tenho. Talvez esta seja a maior prova de que você é um eleito. Porque o mundo não quer ser santo. Você fala de pureza e de santificação com o mundo, eles fazem chacotas de você. O mundo quer se deleitar nos prazeres infames, na imoralidade, nas injúrias, na injustiça. Eles creem nas mentiras do diabo. Eles têm prazer nas coisas erradas. Mas os eleitos não. O seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E esta é uma acusação ferrenha contra a doutrina da eleição. Alguns vão dizer que quem acredita na eleição divina para a salvação sofre aquilo que eles chamam de relaxamento moral. E a pessoa passa a viver de qualquer jeito, a aproveitar os prazeres da carne, a aproveitar a liberdade do mundo, porque afinal de contas ela pensa que é uma escolhida, pensa que é eleita do Senhor, então não importa o que ela faz, ou deixa de fazer, ela vai para o céu. E aí alguns acusam a doutrina da eleição de provocar relaxamento moral. Mas notem o que Paulo fala nesse mesmo versículo 13. Irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Então, meus irmãos, a doutrina da eleição não produz relaxamento moral. Não é que a nossa santificação nos salva, não é isso. Mas o salvo,
ele está constantemente se santificando. Deixa eu comprovar uma coisa aqui. Quem aqui tem certeza que é um pecador e que merecia o inferno? Só quem acredita nisso. Levanta a mão aqui. Pode abaixar a mão. Quem dos pecadores aqui arrependidos, que entregaram sua vida para Jesus, estão lutando mesmo para se tornarem mais santos? Hoje, amanhã, depois. Levanta a mão e diga glória a Deus. Irmãos, a santidade é uma obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. É um processo, mas Ele está fazendo. E Ele vai completar essa boa obra. Amém? Uma outra observação, já estou concluindo, né? Uma outra observação é que nós fomos escolhidos para serem salvos. E há muita confusão aqui, porque alguns se orgulham erradamente da eleição, dizendo, eu sou um escolhido. Já viu aquele crente metido, que empina o nariz e quer pisar nos outros, porque ele se sente o queridinho de Jeová, ele é o escolhido, ele é aquele que tripudia sobre outros irmãos, e não importa o que aconteça, porque ele é escolhido. Essa eleição divina não é para privilégios, irmãos, terrenos, materiais, como se Deus nos escolhesse, por exemplo, para sermos autoridades governamentais, políticas, ou eclesiásticas. Não, nós fomos escolhidos para sermos salvos. E de que maneira? E eu termino aqui destacando duas verdades. Fomos escolhidos desde o princípio, escolhidos por Deus, para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito. Filipenses também diz que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. Nós sabemos, Filipenses 2,13, que nós temos o dever de buscar a santificação, mas nós confiamos na santificação do Senhor. E fomos também escolhidos para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. A primeira, então, destaque aqui, duas verdades, é que a salvação vem acompanhada da santificação. Amém, queridos? Salvação e santificação são dois lados de uma mesma moeda. Nenhum salvo está atolado no pecado. Ele pode até cair e se sujar bastante e pagar um preço alto por isso, porque o salário do pecado é a morte. Ele pode se tornar um adúltero, herdar um HIV, uma doença braba, mas se ele é um escolhido, ele vai fazer como filho pródigo. Ele vai se levantar e vai dizer, voltarei e terei com meu pai, e vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. Trata-me pelo menos como um dos teus empregados. E o pai vai dizer o que para ele? Você é meu filho. Vai abraçá-lo e com amor vai restaurá-lo à comunhão de filho. Mas irmãos, se não há santificação na sua vida, se você não tem lutado contra o pecado, se o pecado não te incomoda, talvez este seja o maior atestado, a maior evidência de que você não conhece a Deus, não nasceu de novo, não é um salvo em Jesus. E a última verdade aqui é que nós fomos eleitos para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. E aqui nós temos uma dificuldade para os nossos tempos. As pessoas hoje em dia acreditam numa mentira de que tudo é relativo, que não existe verdade absoluta. Não existe verdade absoluta. A verdade é uma verdade até certo ponto. A verdade que é verdade para mim pode não ser para você, mas cada um tem a sua verdade. E aí nós vamos entrar nesse campo de discussão do relativismo. Porém, os crentes em Jesus sabem que a Bíblia destaca que existe sim uma verdade absoluta. João 14,6, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, irmãos, é o único meio da nossa salvação. Esse versículo e o texto até aqui nos ensinou
a elogiar mais os nossos irmãos, para glorificarmos a Deus. Então vamos colocar em prática. Aprenda a elogiar os seus irmãos em Cristo, aprenda a reconhecer as boas obras, a encorajar uns aos outros as boas obras. Quando a esposa caprichar lá no almoço, elogie. Quando ela fizer aquele bolo gostoso, elogie, encoraje. Quando não fizer, ore, mas não brigue, porque briga não é de Deus. Nós precisamos e aprendemos aqui a confiar na nossa eleição, porque somos o povo amado de Deus. Se você tem sido santificado pela obra do Espírito, e se você crê na verdade, que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, João 17, você vai entender, meus irmãos, que você também é amado do Senhor. Deus te ama, Deus cuida de você, Deus conhece você por dentro, por fora, como Ele mesmo diz na sua palavra, Ele conhece você antes de você abrir a boca, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece o seu deitar, o seu levantar. Não tem como. Essa ideia do Salmo 139 às vezes parece como uma ideia de alguém que está fugindo de Deus, mas na verdade é uma ideia de quem sabe que por mais longe que ele vá, Deus ainda estará com ele, Deus ainda o protegerá, ainda será o seu guarda fiel, o protetor de Israel. Nós temos um Deus todo-poderoso cuidando de nós 24 horas por dia, irmãos. Já viu aquela noite que você tem pesadelos horríveis e que acorda todo arrepiado? Sabe quem te acordou para você não ter um infarto? Foi Deus. Foi Ele que te acordou, porque senão você ia bater as botas ali mesmo, né? A pressão ia subir tanto que Ele cuida de você. Alguma vez na vida você já acordou e quando chegou à mesa da cozinha, tinha um cafezinho pronto lá? Eu achei que fosse minha esposa. Pãozinho com manteiga na mesa, eu achei que foi meu marido. Sabe quem te dá todas essas coisas? Sabe quem te dá? É Deus. Essa roupa que você está vestindo aqui, sabe quem te deu isso? Deus. Ah não, pastor, eu trabalhei, eu comprei, eu dei duro para comprar. Quantos já não podem trabalhar mais? Quantos já partiram desse mundo? E você está respirando, sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Porque Deus te ama. E eu termino aqui, irmãos, lembrando os irmãos, que caso você ainda tenha dificuldades com a doutrina da eleição, submeta sua mente ou seu coração à palavra de Deus. É bom crermos no Deus da Bíblia, no Deus que faz o que Ele quer. Você já pensou? A gente tem que ter muito cuidado aqui para ser piedoso. Mas Augusto Nicodemos, falando sobre o Deus do livre-arbítrio, ele falou que o Deus das pessoas que creem no livre-arbítrio é um Deus banana. É um Deus que quis salvar, mas no final a pessoa se perdeu. Ele tentou salvá-la, mas a pessoa foi embora. Nem para bombeiro serve, porque foi para o resgate e não conseguiu resgatar. Mas o Deus que nós cremos é o Deus que lá na cruz, nas suas últimas palavras, Ele disse: está consumado. Sabe o que significa está consumado? Essa palavra vem do original grego. No grego é tetelestai. Tetelestai era um recibo de quitação de dívida que dava ao seu portador liberdade e limpava o seu nome, permitia ele viver com dignidade novamente, porque a sua dívida foi paga. Você já leu algum versículo desse na Bíblia? Que o Senhor pagou a dívida que era contra nós? Meus irmãos,
a doutrina da eleição nos dá plena segurança em Deus, não em nós. E quando eu peco, porque eu peco, quando nós pecamos, porque nós pecamos, sabe o que nós fazemos? Nós não dissemos como aqueles que são iludidos: eu vou abandonar a igreja, eu vou embora, eu vou deixar isso aqui. Sabe o que nós dissemos? Ou dizemos para o Senhor? Nós dizemos: Pai, confesso a Ti o meu pecado. Pedimos perdão. E nós sabemos que somos perdoados pelo Senhor.